tarde, nós vamos receber duas figuras que são muito importantes para a cultura popular no Brasil. Eu queria contextualizar um pouco essa aula para que a gente possa aproveitá-la da melhor maneira possível. Muitas pessoas estavam perguntando se essa aula vai ficar gravada. Certamente ela está sendo gravada e depois vai ser devidamente editada para a gente disponibilizar nas redes. Mas essa sugestão da gente trazer o encontro de saberes, trazer um diálogo entre diferentes saberes, ela parte, na verdade, de uma contribuição que foi constituída, né, foi construída ao longo de muitos anos na academia, nas universidades do Brasil, mas que hoje certamente é muito bem representada aqui pelo professor Zé Jorge de Carvalho, que coordena o INCTI, lá da UNB, da nossa Universidade de Brasília, e que é hoje certamente um dos intelectuais mais ativos e preocupados com o mapeamento da cultura popular brasileira, mapeamento de mestres e mestras da cultura popular, dos conhecimentos tradicionais e a interação desses conhecimentos da cultura popular e tradicional com a academia, com a pesquisa, com a ciência, com o pensamento, né, das nossas universidades e da nossa produção intelectual no Brasil. Então, esse saber... Pedro, acho que tu vai ter que tirar a imagem, tá ficando. Pesquisa. Oi? Travou. Tá travando, acho que é melhor tu tirar a imagem. Tá travando direto, tu. É a tua conexão. Vocês me escutam? Tá travando bastante, Pedro. Não sei o que está acontecendo. Agora a gente está te escutando. A internet não é lá... Vamos tentar desligar um pouco a câmera, pessoal. De repente. Eu já tenho a minha... É a do Pedro que tá ruim. Talvez tu tenhas que ir para onde fica mais próximo do teu roteador. Tenhas que estar mais próximo de onde sai o sinal. Deixa eu tentar aqui. Só um minutinho. Alô? Vocês me escutam melhor agora? Melhorou bastante, por enquanto. Tá bom. Tá bem melhor. Vamos lá. É bem rápido, gente. Só estava introduzindo aqui que então o professor Zé Jorge é uma referência importante no tema das culturas populares e do mapeamento dos mestres e mestras com esse belo programa que é o Encontro de Saberes. Então, eu queria agradecer muito ao professor Zé Jorge de Carvalho pela sua disponibilidade de estar conosco essa tarde aqui hoje. Já aviso desde já que o professor vai ter que sair às 5 da tarde, então nós vamos ter um espaço para eles falarem, depois um espaço para perguntas e diálogo, mas o professor Zé Jorge tem um horário, que ele tem uma outra atividade depois, então a gente também vai ter que respeitar esse tempo. E logo em seguida dele, então, nós vamos abrir a palavra e convidar o nosso ilustre também mestre dos saberes populares quilombola, lá do Piauí, nosso querido Antônio Bispo. Queria agradecer muito ao Bispo. O Bispo é uma grande referência, né, do pensamento tradicional, popular, da cultura negra hoje no Brasil, uma pessoa que tem sido convidada também para participar de atividades, inúmeras palestras e cursos nas universidades brasileiras, representando bem essa cosmovisão e falando sobre saberes orgânicos, falando sobre um outro ponto de vista também do conhecimento, né, que é esse ponto de vista dos nossos saberes ancestrais. Então, eu queria agradecer muito aos dois, né? O nosso querido bispo perdeu a sua mãe agora no domingo passado, nesses últimos dias. Conversei com ele ontem, mas ele, né, fez questão de participar da aula hoje, dizendo que jamais gostaria de cancelar a aula por esse motivo. Depois ele vai falar, mas eu já agradeço a tua sensibilidade, bispo, e a gente estende aqui também os nossos sentimentos, a ti, a família toda, né, no Piauí. Mas, então, vou passar a palavra imediatamente para o professor Zé Jorge e vou pedir duas coisas para nosso funcionamento hoje à tarde aqui. Por favor, não vamos ficar fazendo perguntas durante a aula no chat.
porque o chat fica interrompendo as falas de todo mundo. Várias pessoas me reclamaram isso, né? Porque daí a pessoa está falando e aí fica aparecendo as falas ali no chat, é como se a gente estivesse interrompendo os professores. Então, vamos deixar para nos intervalos, a gente pergunta, a gente se coloca, levanta a mão e pode falar, tá, gente? Então, vamos ter esse cuidado. Todas as dúvidas serão esclarecidas nos intervalos ou no final da aula. Não se preocupem que ninguém vai sair daqui com dúvidas sobre nada. E depois, a Marina vai apresentar para vocês a proposta do edital dos microprojetos no final da aula de hoje, que a gente vai ter, então, uma semana de prazo aí para vocês escreverem os projetos de hoje até a semana que vem. Então, no final da aula de hoje, a Marina vai dar um informe completo sobre isso. Não precisem se preocupar com isso, que hoje a gente vai tratar desse assunto também. Tá bom? Então, desliguem seus microfones. Muito obrigado pela presença de todos. E eu passo a palavra, então, para o professor José Jorge de Carvalho. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Eu agradeço enormemente ao Pedro pela honra desse convite e pela alegria de participar deste curso. É uma forma de retomar o diálogo nesse mundo e ainda a oportunidade de renovar o diálogo com o parceiro, né, amigo, o mestre Antônio Bispo. Pedro, só você perguntaria, eu teria como mais ou menos aqui uns 45, 50 minutos de exposição? Alô? Sim, isso mesmo, professor. Tá bom, tá certo, então vou marcar aqui. Obrigado mesmo. Obrigada. Bom, primeiro eu coloco que o título, que você escolheu para essa aula, Diálogos entre Saberes, né, construindo a alteridade do conhecimento e a diversidade. Então, isso me permitiu, ao colocar o Encontro de Saberes, eu vou colocar também alguns antecedentes sugeridos pelo título, me inspirou a colocar os antecedentes. Como é que nós agora estamos começando um diálogo entre os saberes no Brasil? Saberes populares, saberes periféricos, com os saberes da academia. Isso tudo é muito novo. E como foi, então, muito brevemente, eu quero colocar, como foi o reconhecimento do conhecimento diverso no Brasil? Na verdade, isso tudo, temos o privilégio, talvez nesse século XXI, podemos romper com um verdadeiro apartheid, com uma verdadeira segregação de conhecimentos epistêmica que nós tivemos no Brasil por 500 anos. Estava pensando, por exemplo, para você chegar ao diálogo de saberes, primeiro você tem que ter uma escuta, você precisa escutar os outros saberes, as outras culturas, para começar um diálogo. E até o século XIX não havia praticamente nem sequer escuta. Porque na época da escravidão, qual é a escuta que a elite escravocrata teria em relação aos que estavam escravizados? Praticamente nenhuma. Então, escuta nem sequer havia. Então, como é que havia o diálogo? Impossível. O que havia naquele momento eram umas representações, uma espécie de pequenas anotações de como a população negra tinha expressões culturais. Eram uns poucos letrados que registravam. Você tem todos os livros do século XIX sobre as festas, Melos Moraes Filho, no Sergipe, em Pernambuco, contavam que viu um maracatu um dia, que viu um congado, viu uma irmandade tocando, etc. A gente ficava vendo essas expressões, mas viram um conjunto de pessoas cantando, dançando na rua, mas isso não era um diálogo, né? Isso era só um registro. Nem sequer tinha uma escuta, porque quase não aparece, inclusive, quem eram as pessoas. Isso tudo também muito fragmentado. Assim, viram uma vez, outra, não continuam, não tem continuidade de nada. E o romantismo, o que fez também? Representou de novo, representou os índios, da maneira como eles acharam que seria melhor representar os índios, os indígenas, então representavam sem combinar com eles, né, de como é que eles queriam ser representados. Então, essa falta de combinar da elite com as culturas populares, com os setores populares do país, isso atravessou quase toda a nossa história. E no século XX, você pode ver que começa a ver com o modernismo uma escuta. Mas esse é uma escuta também sem diálogo, somente uma escuta. Então, o exemplo maior disso para vocês poderia ser Mário de Andrade mesmo, o Macunaíma, né? Então, ele toma os mitos lá dos indígenas lá do Roraima
e reescreve da maneira que ele acha melhor reescrevê-los e conta a história. Então os indígenas agora estão dentro de nós, porque ele já escreveu a história. Ele não estava dialogando então, com os indígenas, estava reescrevendo aquilo que já foi escrito por outras pessoas que vieram numa viagem da Alemanha para o Amazonas brasileiro e registraram aquilo. Então, nós estamos num momento muito especial e estamos tentando inaugurar esse diálogo. É muito novo isso. Então, eu queria colocar como foi, o que nós esperamos, que esse diálogo, né, de saberes seja um diálogo equânime, em que todos os dois pares desse diálogo tenham voz equilibradas, um fala, outro fala, um escuta, o outro escuta, um coloca o seu ponto de vista e o outro coloca e defende o seu ponto de vista. Então, não é que nós, da academia, vamos ficar representando o ponto de vista dos quilombolas, dos indígenas, das religiões de matriz africana, dos maracatu, do jongo, do hip-hop, do rap, não é isso mais. É o momento de começar a construir isso, e saber quais são os protocolos que possamos fazer essa conversa. Então, eu daria uma síntese do projeto de Encontros Saberes e com um pequeno antecedente, então, desse projeto. Eu queria colocar para vocês, isso surgiu a partir de dois momentos muito extraordinários, que foi os seminários de políticas públicas para as culturas populares, que ocorreram em 2005 e 2006. Esse primeiro é um livro absolutamente precioso, porque aqui todas aqui falam o Estado, o Pedro, acho que também fala o Estado, quer dizer, o MIN que chamou, o IFAM, Patrimônio Histórico, o MEC, inclusive, acho que tinha alguém também, falam a academia e falam os mestres e mestras. Então, aqui tem depoimentos maravilhosos de vários mestres colocando as suas perspectivas. Como isso foi resultado aí de uma escuta em todos os estados que tiraram os delegados para esse encontro. Nesse primeiro aqui tinham 600 mestres e mestras do país inteiro. Foi uma coisa assim maravilhosa, assim, uma efervescência de pluralidade, de diversidade, de vozes, de culturas, de saberes que estavam presentes nesse seminário. E com a palavra mestres e mestras, nós representamos todos. Ali estavam artesãos, os brincantes das culturas populares, estavam as mestras e mestras das religiões de matriz africana, estavam os indígenas, os pajés, todos os grupos, as tecnologias, os artesanatos, estavam presentes como mestres e mestras. E no segundo, foi mais extraordinariamente. Esses dois livros estão disponíveis na internet, no segundo seminário, que aqui chama o primeiro sul-americano. Esse pode ter uma sugestão que eu fiz, eu vi que trouxéssemos também representantes dos outros países, que veio uma das expressões mais belas, mais transcendentes das nossas três Américas, na minha opinião, que é o capaco negro, que é uma expressão belíssima que tem no Peru, no Palcartão, na região do Cusco. Eu já tinha visto os capaco negro uma vez. Eles são um grupo que, quando até fala dessa união dos povos, que o bispo fala, a gente fala já das alianças, né? O capac, quer dizer, o ser humano negro, que são uns dançarinos que têm um enorme uma máscara. Eu tenho ela, vai estar no instituto. Eu tenho, na verdade, uma máscara autêntica do capaco negro, que dela de presente. Essa é uma máscara assim, bem, que tem um rosto todo preto, né? Muito, com os lábios grandes, etc. E tem uma lágrima saindo aqui. Uma lágrima bem visível nessa grande máscara. Assim. E um punho, que eles vão dançando, subindo e descendo esse punho. Aquilo era o seguinte: os indígenas da Serra, do Cusco, ficavam vendo quando os africanos eram escravizados, acorrentados, subindo para ir para as minas. Então, os indígenas de longe viam o processo que passava de sofrimento dos negros. Então, eles inventavam essa dança chamada capaco negro, que é uma espécie de homenagem dos indígenas andinos aos africanos escravizados. O Peru tem uma vasta, né, quantidade de danças de máscaras maravilhosa. Tem outros capaco negro, tem vários outros capacos. Mas esse capaco negro, então, veio também para o segundo.
Esse segundo tinha 1000 mestres e mestras, esse segundo encontro. Eu penso que em toda a história do país esse foi o maior encontro da diversidade que nós já tivemos até hoje. A primeira vez também, né, que o Estado reconhece essa diversidade cultural extraordinária que nós temos. E tanto no primeiro como no segundo, uma coisa que é colocada aqui das tantas, chamada Carta de Brasília, das tantas reivindicações dos mestres e mestras, estão as reivindicações em relação à escola. Eles se demandam incluir a cultura popular no currículo do ensino fundamental, incluir as culturas populares na grade curricular do ensino médio, são a demanda dos mestres retirada desse encontro. Incluir as culturas populares na grade curricular do ensino superior. Até agora você nunca tinha havido uma demanda como essa. E, mais adiante, criar mecanismos de inclusão, integrar a cultura e a educação, incluir a disciplina de cultura popular na escola pública, e ainda tem uma outra, incluir mestres das culturas populares nos quadros de professores das universidades. Essa foi uma demanda, então, colocada em 2005 pelos mestres. Diante para o MINC, né, para o Ministério da Cultura. Aí tem que se fazer um acordo com o Ministério da Educação, que é a inclusão então, na escola seria, né, atribuição e dever do Ministério da Educação fazer. Mas isso não veio das universidades, não veio da cúpula do Ministério da Educação, nem da Secretaria de Ensino Superior, nem da CAPES, nem de nada. Isso veio do Ministério da Cultura pela escuta. Então, você poderia dizer também que nesses dois seminários você começou um diálogo, uma escuta e um diálogo. Escutou, quer entrar no ensino, então passa para o MINC, para o MEC. Você tem que encontrar uma forma de viabilizar isso. Então, eu acompanhei esse processo em 2007, então, também fizemos, o MINC fez, então, uma portaria MINC-MEC, primeira portaria, primeira vez que o Ministério da Educação se conectou com o Ministério da Cultura, essa portaria número 1, de 2017 é para introduzir as artes e os ofícios dos saberes tradicionais no ensino formal. Esse era o título da portaria. Então, como nós tínhamos o Instituto, acabávamos de receber em 2009, ganhamos o Instituto de Inclusão no Ensino Superior de Pesquisa, nós sugerimos ao bom, podemos fazer no ensino superior, porque diz ensino formal. Não quer dizer que seja só nas escolas, de ensino médio e no ensino fundamental, ensino formal, ensino superior também. Então, nós fizemos uma parceria com o MINC para abrir o Encontro de Saberes. Só que, isso foi em 2009, 2010, nós abrimos o Encontro de Saberes no UNB. Mas tem um precedente que eu queria colocar para vocês, do Encontro de Saberes, digamos assim, do ponto de vista das instituições do Estado, esse sonho, né, de que finalmente as culturas populares, as culturas tradicionais tivessem um lugar. Que se eu pudesse colocar para vocês, eu posso colocar o Marina, não sei quem poderia me ajudar, a fazer um compartilhamento de tela? Claro, professor. O Léo pode te ajudar. Se você... Eu tenho ela aberto. Você pode mandar... se você me passa, tem como me passar pelo e-mail ou pelo WhatsApp? Tem, se você me disser qual o seu, ou se você me deu ele, não. A gente não falou pelo WhatsApp, né? Pode ser por e-mail. Não pode pelo e-mail, pode. Rapidinho, então eu te passo pelo e-mail? Isso, e eu já vou passar pro Léo, daí ele compartilha a tela e aí você vai só guiando. Melhor. Tá, sim, nesse instante, ó. Enquanto isso eu falo aqui, mas nesse instante eu vou te passar. Não sei se ele vai caber por aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se cabe. Por causa da memória. Deixa eu ver aqui. Talvez eu acho que aqui a Maria Moura está dizendo que de repente tu consegue compartilhar a tua tela. Aqui, ó, se tu olha na barrinha aqui de baixo, professor, tem share screen. E aí, se você... mas eu vou tentar aqui agora, espera aqui. Veja se, por favor, se você consegue. Tá. Deixa eu ver aqui, vamos cruzar os dedos, porque tem 13 MB. Estou mandando aqui pelo e-mail terra, mas acho que até 18, 20 ele pode.
Deixa eu ver aqui. Parece que está conseguindo. O Zé Jorge, você consegue compartilhar com a gente Oi, a partir do... Ei, tudo bom? É, querido, sim. Tudo. Compartilha aí com a gente a partir do seu computador. Espera aqui. Aí tem o Prazer te ouvir aí. compartilhar. Prazer também. Prazer em ouvir sua voz. Espera aqui. Então, eu vou tentar fazer, ó. Vocês estão conseguindo aí? Aí você entra no compartilhar e consegue. Tem ali na barrinha de baixo... onde Eu coloquei fica aqui, compartilhar. Aqui, ó. Isso. Tá. Aqui, PowerPoint, o diálogo aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem, então. Vejam aí. Vocês estão conseguindo? Agora sim. Tá bom. Que ótimo. Não, então tá tudo bem. Vocês estão não vendo a mim, mas vendo a tela, né? Isso. Olha, tem uma coisa maravilhosa que é do ano de 1965, que o Edson Carneiro, que foi, né, o presidente daquele momento do Instituto Nacional de Folclore, Edson Carneiro foi um dos grandes intelectuais negros do século XX. Ele pensou um curso. Ele tentou fazer esse curso no sentido de uma ação continuada junto aos conselhos universitários, às congregações, no caso de escolas isoladas. Olha o que ele imaginava. Todo um curso que tivesse faculdade na medicina, você entrava na medicina popular, na agronomia e veterinária entrava usos e costumes populares em relação à agricultura, pecuária, botânica e zoologia. Na faculdade de Direito você teria os costumes populares aos bens móveis e imóveis, relações de pessoas. Belas Artes teria cerâmica, escultura, pintura e gravura populares, decoração de interiores. Conservatório, escola de música popular e folclore musical, física, danças, escola de teatros, cortejos, representações populares. Uma coisa muito completa. Engenharia, transportes e técnica de construção, arquitetura popular. Você imagina? Isso seria uma forma para a formação de técnicos especialistas. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava querendo preparar os agentes do Estado, né? A instituição de uma escola de folclore, é o termo que ele usava naquele momento, de nível universitário, com bolsa de estudo, em que os alunos, durante todo um ano, terão oportunidade, em cursos teóricos e provas práticas, de aprofundar o estudo e a análise do folclore brasileiro. Você formaria os agentes, né, que vão lidar com a diversidade da sociedade, que conhecesse a gama total, né, literatura oral nas letras, astronomia e meteorologia, climatologia populares, né, os profetas da chuva do Ceará, maravilhosos, mitos e lendas, muito completo. Ele fez isso em 1965, mas vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Não saiu do papel, isso foi uma proposta maravilhosa que ele fez, mas não conseguiu viabilizar. Como recentemente nós vimos, não sei se alguns colegas, não sei se o Bispo estava sabendo, que o professor Kleber Vieira, da BPN, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, nós estamos tendo esse fórum de cotas, nós conseguimos um PL, um projeto de lei colocado pelo Dias do Nascimento, em 83, quando ele era deputado federal, muito completa de ações afirmativas para a comunidade negra, completa também, integrada, com bolsas, empresas, bolsas para todos os estudantes, incluindo 40% das bolsas do MEC deveriam ser para estudantes negros, e passou por 2 comissões, mas parou. Eu tenho a impressão que parou no momento em que o Abdias fechou, né, o seu período de deputado e não foi renovado, então o PL foi arquivado, né? Ele não chegou a plenário, ele não chegou a ser votado. Então, agora, na luta que nós estamos para tentar renovar, né, a lei de cotas, continuar pelos próximos, já que o ano que vem fecha 10 anos, nós estamos fazendo um grande apanhado da situação, de um diagnóstico para apresentar argumentos fortes para a continuidade da lei, e estamos puxando. Em 83 já tinha esse projeto integrado, que chegou lá no Congresso. A gente recupera também o que estava faltando naquele que a gente pode completar com Abdias. Mas então tem essa coisa muito importante aí do Edson Carneiro. Eu queria fazer essa homenagem muito distante já no tempo, né? 1965. Aí parou isso e só voltou, até onde eu sei, voltou em 2005, com a demanda dos mestres. Queremos entrar no ensino formal, queremos que as culturas populares apareçam no ensino primário, secundário e superior. Aqui, então, eu coloquei essa síntese só para vocês verem como era completo a quantidade de propostas que saiu
Aqui está o mapeamento e o registro também, documentação das manifestações. Criaram um Censo Nacional de Cultura. E nós estamos fazendo também com o INCT, o Pedro já conhece, uma primeira versão, acho que até a Rejane, que está aqui também, né? Manda um alô para a Rejane se ela estiver aqui, a Letícia também que está aqui, Rosângela. Nós fizemos já uma primeira versão desse mapeamento. Estamos nesse processo. Nós já mapeamos até agora 2.219 mestres e mestras de todas as regiões. Mas isso ainda é pouco comparado com o tamanho, né? Com essa dimensão desse mapeamento. Está tudo como se fossem coisas integradas. Você tem saberes por um lado, você tem que ter meio o mapeamento dos mestres por outro. E as ações afirmativas, cotas para negros, indígenas, quilombolas, elas vão juntos, cotas na pós-graduação, cotas na docência, cotas na pesquisa, cotas nos PIBICs, né, das iniciações científicas, para negros, indígenas, quilombolas, tudo tem que ser uma visão integrada. Mestres, cotas, mapeamento, tudo vai junto. E aí é que eu só coloco de novo, do segundo vinha inserção nos currículos escolares, do básico superior, disciplinas que tratam das culturas populares. O segundo, então, ampliou um pouco o que estava no primeiro. E uma outra discussão que aparece no segundo, 2006. Você veja como eu me vejo assim, eu sou um herdeiro e eu tenho como uma espécie de compromisso de levar adiante foi assim, o que me foi demandado, humildemente no meu lugar de acadêmico, demandado pela comunidade. Diploma aos mestres do popular tradicional. Essa aqui é uma outra linha, plenos nela, assim, a Moura está envolvida também, que é o título de notório saber para os mestres e mestras. A UFMG, nesse momento, já temos 8 mestres e mestras que já tem o memorial pronto e estão sendo enviados para a reitoria de pós-graduação. No momento em que a comissão da pós-graduação acate, digamos, esses memoriais, eles vão para o Conselho Universitário do CEP para ser votado. Aí estaria, então, a titularidade de notório saber, que é o equivalente a um doutorado. Aos mestres e mestras das tradições populares, mesmo que não tenham letramento nenhum. Alguns têm pouco letramento, outros não têm nenhum. O letramento de ensino médio não faz diferença nesse caso. Isso é parte das demandas que vieram. Do segundo. Isso é uma demanda de 2006. Vamos agora, em 2021, 15 anos depois. O grande precedente foi o Ceará. Eu estou falando disso. Algo muito belo que aconteceu em 2015, que é estadual. Pena que eu não desculpe, eu não coloquei uma lâmina disso, mas eu vou falar. Que é a Universidade Estadual do Ceará, a UES, porque o Ceará é um estado pioneiro que começou a titular mestres e mestras e dar a eles uma bolsa vitalícia pela Assembleia Legislativa Estadual do Ceará. Então, nesse arco, Ceará, Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Esses 5 estados têm lei de mestre. Já titularam. O Ceará é o que mais titulou, o segundo, Pernambuco. Todo ano, eles abrem um edital e titulam, tem as candidaturas e titulam mais mestres e mestras. Bahia, por exemplo, que estão em nome, já aprovou, mas nunca implementou. Que é um escândalo, pensando bem. Já vai quase uns 10 anos que aprovou, mas não implementa. Porque o governador é que tem que colocar uma rubrica, né, no orçamento do Estado para esse pagamento vitalício aos mestres. Então, como abrimos o Encontro Saberes em 2014 no Ceará, as duas professoras, a professora Marcela Marques e o professor João Tadeu, eles fizeram, então, uma negociação com a reitoria. O reitor, então, da universidade, como a Secretaria de Cultura é que titulou os mestres, dando a eles essa bolsa vitalícia, e a UES é uma universidade estadual, então fizeram-se uma compatibilização da Secretaria de Cultura do Estado com o Fabiano Piuva, né, com a UES. Então, a UES deu o título de notório saber em culturas populares a todos os 58 mestres que tinham sido titulados pelo Estado. Para mim, essa é a maior revolução epistêmica das nossas universidades, desde que elas foram criadas. A minha UES tem essa precedência. Foi a primeira que fez isso.
o título da UES é estadual, né? Porque ela é uma estadual. Então, em princípio, você teria que, com o Estado, ela valeria para as outras duas estaduais. Ela valeria para a UVA, né, que é do Vale do Acaraú, né, e para a URCA, e para do Cariri. Então, na verdade, as três estaduais. Desculpa, eu não sei como apagar isso aqui. Não sei como faz para apagar. No caso da UFMG e das outras que estão agora dando o diploma de notório saber, como são federais, é mais poderoso a consequência dessa titulação, né? Você está numa rede das 67 universidades federais que poderiam, primeiro que estimularão as outras, e depois porque também esse título pode ser reconhecido pelas outras. Se o UFMG, né, dá o título de notório saber ao mestre Joelson, que é o primeiro que está na lista, a mestra Japira, todos os outros mestres, as outras aceitariam esse título, porque, pela maneira como ele passou pelo conselho. Então, esses são dois precedentes que eu queria dizer assim, do Encontro Saberes, né? Aí nós chegamos mais próximos, eu queria colocar para vocês uma outra... Então, é um novo tipo de universidade que surge com o Encontro Saberes, porque não são somente aqueles doutores formados pelo mundo letrado, mas são doutores que podem ser formados pelas suas próprias comunidades, pelos seus próprios circuitos de conhecimento. Então, nós vamos ter dois tipos, vamos dizer assim, dois tipos de doutores, dois tipos de origens, ou mais, né? Teremos os indígenas, afro-brasileiros, quilombolas, caiçara, de todos os povos tradicionais também. Gigante essa ruptura. Mas eu queria colocar aqui, deixa eu ver onde eu queria colocar um antes. Olha aqui. Será que ele está antes? Será que eu peguei o errado? Espera aqui só um minutinho. Queria colocar uma, mas eu não consigo voltar isso. Aqui. Antes de entrar no Encontro Saberes, eu queria colocar para vocês aqui um outro quadro de uma teoria, que é uma continuação de outros textos que eu desenvolvi, mas que ajudado inclusive para a Letícia Biana, que está aqui para organizar, que chama-se o grande mundo das quatro culturas. O próprio Pedro disse que aqui tem as culturas populares de periferia, que é o seguinte: onde nós nos situamos nesse momento, nesse diálogo de saberes, nessa construção do que a gente falava aqui, né, da alteridade do conhecimento e diversidade. Então, assim, como reconhecemos a nossa diversidade de conhecimento, a diversidade cultural? Por muito tempo, nós tivemos como se fosse um polo de dois tipos de cultura. Nós tínhamos as culturas tradicionais, as culturas que eram culturas da oralidade, que estão baseadas profundamente na oralidade, que tinham uma base comunitária, os quilombolas, uma caiçara, um grupo indígena, um terreiro, um povo de santo. Então você tinha uma base comunitária dos segmentos populares, uma autonomia de manufatura, quer dizer, uma autonomia do fazer muito grande, uma autonomia simbólica de criar, de gerar os seus próprios sistemas estéticos, artísticos, e os mestres sendo pessoas que são mestres de várias coisas ao mesmo tempo. Não tem uma especialização de um único saber. A pessoa, desde pequena, aprende vários saberes. E se torna mestres, muitas vezes, em mais de um saber. Oposto a isso, a partir do século XVIII, XVII, XVIII, XIX, quando o mundo letrado domina as expressões, principalmente assim, as comunidades agrárias, crescem as cidades, concentra-se, então, essa cultura que a gente pode chamar da cultura clássica, da cultura de elite, que é uma cultura que aposta completamente no letramento. Então, é uma cultura que cresceu na exclusão, porque quem não entrava nesse letramento especializado ficou de fora. Não deu conta de acompanhar a escola básica, não deu conta de acompanhar o ensino médio, não deu conta de acompanhar depois as universidades, e a partir daí de tudo. Então, ela concentrou o saber no letramento e, no outro lado, também numa especialização. Na medida que você entra no mundo escolar, então, quando chega ao mundo superior, você ou é engenheiro, ou é médico, ou é arquiteto, ou é músico, você vai ter que escolher o caminho de conhecimento que vai se tornando cada vez mais especializado, e junto com isso também uma cultura individualista profunda. O profundo individualismo, um
egocentrismo muito alto, que é uma característica mesmo da classe acadêmica, da pertença. Agora, se vocês podem ler, então, agora, veja bem, está falando que uma das características, então, esses dois universos, esses dois universos das culturas tradicionais e da cultura letrada, do alto-letramento, se colocaram como antípodas, porque a segunda negou a primeira. Porque até canibalizado ela, mas ela negou o letramento se tornou o letramento se tornou o mecanismo de exclusão, a especialização enquanto a outra na formação integral, na formação integral, essa na formação enquanto a outra é muito especializada, mais comunitária, enquanto a outra é muito mais descomunitária, essa se transformou cada vez Os mais exemplos de individualismo estão nas artes. Os exemplos de né? individualismo estão nas artes, artistas, né? grandes Os grandes artistas, as grandes músicos, artistas, grandes pintores, grandes sempre é músicos, uma grandes pessoa, pintores, sempre é uma e o resto fica todo pessoa, apagado. aí o resto Como fica no todo esporte apagado, também. como no esporte. Segmentos médios e elite. Segmentos médios e elite, Evidentemente, a elitização foi crescente, porque a classe dominante que as controlou instituições do Estado, que eram as instituições do Estado, que o eram Estado todo é letrado. o Estado todo é letrado. Se você não for letrado também, Se você não pode você ter não poder for nenhum letrado frente também, ao você não Estado. pode ter poder Até nenhum agora. frente ao Estado. Até agora. E a tecnologia foi E a tecnologia foi cada vez mais sendo absorvida para dentro dessa cultura. O século XIX veio depois da O século fotografia, XIX veio né? depois na fotografia, A né? arte em movimento depois, A arte com em a movimento eletricidade, depois, e com a chegou o eletricidade, cinema. e chegou o Os cinema. cartazes também, Os cartazes também, gráficas, a indústria toda a gráfica, tecnologia foi dirigindo toda a tecnologia foi dirigindo a cultura direção também de alta especialização. direção também de Na verdade, alta eram especialização. vários especialistas Na verdade, eram juntos vários especialistas para juntos finalmente produzir uma obra. uma obra. E é o canibalismo, porque quando pegava alguma coisa dos conhecimentos tradicionais e refazia isso. A gente estava dizendo aí o caso mesmo da literatura. Mesmo com todo o seu... com toda a sua arte, quer dizer, com toda a sua arte, quer dizer, o Macunaíma, por exemplo, eu mencionei, o Osmar de Andrade, ele é um exemplo desse canibalismo. O Gruber escreve as histórias dos Macuxina, dos Taulipá, e ele lê essas histórias em alemão e reescreve elas os outros textos também. Os outros textos também, os outros que registravam as culturas tradicionais sem diálogo. Ele faz isso também autonomamente. O mercado também é o principal elemento. As trocas e as relações sociais. Faz circular aquilo que faz circular é o mercado, é o consumo. O consumo da cultura paga, né? Então surge no século XX um terceiro universo gigantesco, que é a cultura de massa. Certo, que mantém essa relação também aí, diagonal de oposição por um lado, e com a cultura clássica. Com a cultura clássica. A cultura de massa também é especializada, usa o letramento e é individualista. Mas ela se organiza completamente pelo mercado. Ela transforma as pessoas também em objetos do sujeito que é aquele que produz a cultura. A partir do mercado você impõe quais são os artistas que deverão aparecer mais ou deverão aparecer menos, quais são as formas de arte, de cultura que deverão aparecer mais ou que não deverão aparecer. E sufoca a diversidade. De uma forma brutal, né? A cultura de massa ela é muito poderosa. E o grande desafio nosso, tanto pela quarta, que eu falo daqui a pouco, da primeira, é resistir à hegemonia que ela faz. Ela quase que galfinhou a segunda, que é o mundo das artes clássicas, da arte erudita, dominava, representava o Estado, a elite. Agora é essa cultura de massa que domina. Se eu for pensar mesmo assim na intelectualidade brasileira, as camadas médias brasileiras, cada vez que eu ouço qualquer live, qualquer conversa de gente que se diz intelectual, eles ficam falando de séries, eles escutam da Netflix. Então as séries são as novelas da SBT, da Record, da Globo, para as classes mais populares que não vão pagar. E as Netflix são equivalentes às novelas. Eles estão sendo submetidos a uma lavagem cerebral nos Estados Unidos. Se você olhar 500 séries que existem, 490 delas são evidentemente versões da cultura norte-americana e com algumas variantes da cultura francesa, britânica, etc.
Isso é um controle do meu modo, uma cultura de massa que sufoca a diversidade, porque os personagens, o tipo de afetos que eles pedem que você se identifique com eles, são os afetos dessa cultura norte-americana, essa cultura do século XX, dos países hegemônicos. Finalmente, a quarta, que é as culturas periféricas, que são muito fortes, que é uma outra cultura de resistência, análoga à resistência dos mestres e mestras, que é a cultura que eu chamo de periférica, que, por exemplo, que rompem com a cultura de massa. Elas resistem simultaneamente à cultura do Estado, a cultura hegemônica, e resistem à cultura de massa, porque elas reciclam a cultura de massa para a resistência. O exemplo mais espetacular disso seria o rap, o hip-hop, ou seja, você faz uma poesia que expressa as condições das comunidades e não a maneira como na 3 a indústria cultural vai determinar de que modo a periferia será representada. Então, a periferia se auto-representa as culturas periféricas, utilizando elementos da tecnologia, utilizando elementos do letramento, mas não só, também sendo oral. No caso do próprio Batalhas de Rimas, a poesia volta a ser oral e livre de novo, e não capturada por um letramento especializado. Tem uma base comunitária, são polímetros também, porque os artistas fazem várias coisas, ao mesmo tempo, não só um, até porque os recursos são mais escassos, e também uma produção e um consumo juntos. Então, esse é um... Se eu quisesse voltar, como é que eu faço um pouco... Mariana, eu queria voltar. Como é que eu faço para diminuir outra vez? Só dá ESC. Estou tentando aqui. Pode clicar em cima de novo naquele mesmo ícone que o senhor clicou antes para abrir a tela. Pode clicar de novo ali. Será que é agora? Deixa eu ver. Sim, né? Acho que certo. Então eu vou explicar um pouco que o Jorge já está sobre o próprio Encontro de Saberes. Como é que eu estou fazendo aqui para passar? Eu tenho dificuldade de fazer girar o meu mouse para passar mais. Acho que é só o senhor trazer para baixo, levar o cursor ali para baixo. Deixa eu ver. Ou clicar ali na tela seguinte, no seu lado. Sim, eu estou tentando na medida que consigo. Espera aqui. Por que não está girando? Está girando, sim. Ele está girando com dificuldade. Espera aí. Eu queria fazer só alguns indicadores do ponto em que está o Encontro de Saberes e, evidentemente, o mestre vai elaborar. Então, o Encontro de Saberes... como se diz, tentando responder à demanda, atender a demanda colocada pelos mestres em 2005 e 2006, nós convidamos os mestres e mestras das tradições populares para que venham dar aula nas universidades em matérias regulares, valendo créditos. Ou seja, os mestres se colocam na mesma posição que nossos professores. Isso é fundamental, essa diferença. Porque muitas vezes os mestres podem vir para oficinas, para projetos de extensão, são muito importantes, mas não tem a ruptura epistêmica contra a colonizadora, como o mestre fala, etc., que é o fato de que veio dar aula. Como o próprio bispo já fez na UFG, na UFG, na UF. Então, nós começamos em 2010, em Brasília. Trouxemos 5 mestres de diferentes regiões do país. Repetimos em 2011, com a diferença assim, então os mestres, como não podem ficar muito longe, fora das suas comunidades, vêm para dar um módulo. Em geral, 2 semanas, às vezes até 3 semanas. E temos um professor parceiro, então combinamos e fazemos um trabalho de definir a ementa, como será a ementa das aulas dos mestres, e os mestres regem a aula e ensinam as suas tradições da maneira como a sua pedagogia própria. Então, na verdade, são várias pedagogias, né, que cada mestre tem. A mestra do CELIP, das plantas medicinais, ela leva os estudantes a ir lá no Cerrado e reconhecer as plantas. Você tem que sentir as plantas, reconhecer sua planta amiga, etc. O mestre Zé Jerônimo, por exemplo, que é do Gado de Cunha, Moçambique de Cunha, de São Paulo, põe os estudantes a cantar, dançar, recitar, fazer as danças com os bastões. Então é uma aula muito prática corporal.
Outros mestres recitam mitos, histórias, né, como o mestre Álvaro Tucano, ele conta todo o grande mito da canoa de transformação, do surgimento do ser humano lá no Alto Rio Negro. Então, são muito diferentes as estratégias de ensino dos diferentes mestres. Então, em 10 anos, nós já temos um encontro de saberes em 13 universidades, dependendo, já tenho mais experiências em 2 mais, seriam 15, na verdade, esse ano poderia estar em 20, se não fosse o fato de que o ano passado, com a pandemia, não conseguimos levar adiante. E nas 5 regiões. Começou em Brasília, logo no segundo momento estava o FMG, a Juiz de Fora, Pará, Estadual do Ceará e Sul da Bahia. Aí no outro ano, 2015, a URGS também abriu, aí em 2016 a UF, a Federal Fluminense, e depois o FRR, a Roraima também, a UFVJM, acho que em 2018, né, em Diamantina, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. E nós tivemos algumas experiências também já no Rio Grande do Norte, na Paraíba. O FT, Federal de Tocantins, acaba de aprovar. Já a provedora lá estava conversando comigo. Nós temos já 161 mestres e mestras que já deram aulas nas universidades nesse período. Então, nós temos 127 professores que formam a rede dos professores parceiros. Então, o Encontro de Saberes é uma rede de universidades, é uma rede de mestres e mestras, uma rede de professores e, claro, também uma rede de alunos, que já são inúmeros. Estudantes que também voltam a visitar as comunidades dos mestres, como ocorre muito. Bispo já recebeu muito lá. A Macota aqui do Oialê, né, do Manzo, lá em Belo Horizonte, os estudantes vão lá no terreiro de Angola dela, etc. Assim por aí. Vão nos Arturos, em todos os lugares, em Porto Seguro, em todos os lugares ocorre isso. Deixa eu ver se eu consigo passar adiante. Essa aqui é uma síntese de todas dos vários módulos, para vocês verem assim, que na verdade tornou-se uma coisa de grande proporção, mais do que nós podíamos imaginar em 2010, sinceramente. Eu olho para esse quadro e realmente eu fico pensando como foi possível, porque poderia não ter ido tão longe, né, tão depressa. Então, realmente é uma transformação parecida com a das cotas, é uma outra, como se fosse uma avalanche assim, de mudança nas universidades a partir da chegada dos mestres e mestras. E mais outros. Aqui as diferenças. Nós temos muitos mestres indígenas, 22 etnias, mestres das comunidades de terreiro de todas as nações, já tivemos do Candomblé Queto, já tivemos do Jeje, do Nagô, do Angola, de Umbanda em várias, e provavelmente ainda pode colocar, quando vier Rio Grande do Norte e Pernambuco, vão ter também da Jurema, né? E quando chegar também um pouco mais no Maranhão, provavelmente vai ter também a Terecô e Mina, com certeza vão entrar nesse mundo aí. Quilombolas, 11 comunidades quilombolas também já trouxeram mestres e mestras, já tiveram aqui no Centro-Oeste as mestras da Calunga, Mato de São, Carrapatos de Tabatinga, todas as partes também Sacutumbo, Costaneira, em muitos estados. E os extrativistas e pescadores também. Por que voltou aqui? Voltou. Por que eu estou voltando? Eu não estou entendendo. Peraí. Aqui é a comunidade dos professores, também é uma revolução também nas universidades, porque mobiliza professores de todas as áreas para aparecerem como professores parceiros. Só para vocês terem uma noção da riqueza que é, comparado com o que nós tínhamos antes. No fundo, também, a gente pode dizer que é uma realização do que o Edson Carneiro também tinha sonhado lá no Instituto de Folclore nos anos 60. Né? Vejam isso, só nós já tivemos. Nas escolas de música, pensem como é que elas são eurocêntricas, que só ensinam música clássica europeia. Agora, imagina agora, você tem banda cabaçal, né, as bandas de pifes, né, benditos excelências, benzedeiras, rezas, curas, bumba meu boi, vários sotaques, capoeira, também diferente tipo, carimbó, já tivemos carimbó no Pará, em Brasília, coco, contação de histórias, maracatu, cavalo marinho, folia de reis e divino, jongo, os artesãos também, mestres que constroem, mestres de artesão da rabeca, pastoril, reinado ou congado, repente, cordel, samba, teatro popular, cordão de pássaros. Nas comunidades de terreiros já tivemos, né, várias das lideranças, iogãs também,
artesãos, filósofos, pajés, xamãs, caciques, lideranças políticas, e o mundo dos agricultores e extrativistas também é algo extraordinário, os produtores de alimentos, agroecologia, pescadores artesanais, construtores de barcos, marisqueiros, grandes raizeiros e raizeiras. Esse é mais ou menos o mundo do Encontro de Saberes. Eu acho que eu coloco para vocês, já quase fechando aqui, tem um grande mundo, esse grande mapa. Então, você tem no meio de ambiente a quantidade de bancos de sementes, as manivas, o manejo da Mata Atlântica, os saberes da pesca e de mariscos. Nós poderíamos imaginar, estou pensando isso agora, de uma conversa que eu tenho com o bispo em relação ao Antônio Máximo, que ele fala que é um mestre que conhece o mundo do semiárido. Nós poderíamos fazer até uma outra ideia do Encontro de Saberes, que seria por bioma, por região, é o que a gente fez aqui, né? A gente poderia dizer alguns saberes, assim, os mestres dos biomas, os saberes mais importantes daqueles biomas a serem apresentados nas universidades, porque tem mestres que cobram todos os biomas. E depois que cobram todos os gêneros musicais, de dança, de tudo. Todos os gêneros de artísticos. Nós podemos imaginar isso agora. É possível sonhar com o momento em que as nossas universidades estejam integradas com as comunidades e reflitam toda a diversidade de saberes do país. Elas pegam os saberes da periferia, os saberes das comunidades tradicionais, elas já têm o saber clássico, né, do autoletramento, né, e a cultura de massa, finalmente, a gente consegue resistir a ela. Porque aí estaremos muito mais fortalecidos. Eu penso que já está bem, eu acho que eu estou colocando os principais pontos aqui. As línguas também, né, nós somos um país com 170 línguas indígenas, as línguas africanas, sagradas, e as aulas, nós só ensinamos em português, viramos um monolinguismo absurdo. Então, só nesses poucos anos, esses 10 anos, as línguas africanas, quer dizer, mestres e mestras falando em Yorubá, né, Yorubá sagrado, e o Quimbundo são sagrado, e as línguas indígenas que são faladas em sala de aula. Já tivemos coisas maravilhosas, por exemplo, o mestre Tucano, o Casimiro Tucano, foi o grande xamã do Rio Negro, do Alto Rio Negro, que faleceu ano passado, com 100 anos. Álvaro Tucano, filho dele, Casimiro Tucano deu aula no UNB 2 vezes, falando em tucano, e o Álvaro traduzindo em português para os alunos. Mesmo com o Mapulu, também, que deu aula em Camaiurá, o Maniwa também deu aula em Camaiurá, com o outro traduzindo para o português. Isso aconteceu em várias universidades. Esse bilinguismo de uma sala de aula em que os estudantes, pela primeira vez, ouviram alguém ensinando numa língua indígena, uma língua que não fosse a língua portuguesa. Isso é uma revolução também enorme. E aqui é só um quadro assim, do crescimento do Encontro de Saberes. A Unilab, eu esqueci também, a Unilab também abriu o Encontro de Saberes em 2020, já abre para outros mestres, né? Os mestres do Ceará e os mestres do Recôncavo. E finalmente, eu acho que E o mapeamento, que é o que o Pedro falou, acho que ainda tem uma. Aqui os mestres, Álvaro Tucano, à esquerda, à direita o mestre Manil, que construiu essa casa xinguana maravilhosa, à direita embaixo a mestra do Celipio, a mestra das plantas do Cerrado, quilombola, e do lado de cá, à direita embaixo, o mestre Zé Jerome, esse maravilhoso, que sabe as histórias de reis dos pares de França, tem uma memória absolutamente gigantesca, e que faz essa dança maravilhosa, que é o Moçambique de cunha com os bastões. Aqui há os mestres e mestras, que é o que o Pedro estava falando, né? Nós estamos fazendo esse mapeamento, a Rejane mesmo que está aqui, ele estava pensando no curso que eu estou dando agora de tradições culturais, a gente fazer esse mapeamento, aumentar ele realmente, para a gente fazer um mapa do Brasil gigante, com os ícones, com todas as tradições. Você pega aí os reisados, a gente coloca um chapéuzinho com as fitas, o cavalo marinho, tem outro que é assim, então, o guerreiro, que é uma casa em cima, então para cada um a gente vai fazer um ícone. Então você vê aquele mapa todo cheio das expressões, taieiras, e congados, e por aí vai, fandango, todas as tradições, quicumbis, todas as tradições do país estejam aí colocadas para visualizar assim, essa nossa pluralidade maravilhosa. É isso, então, termino por aqui. Como é que eu faço para fechar aqui? Aí eu saio do... Tá bom.
sair, né? Vocês já estão me vendo agora? Sim. Tá bom. Tá bom, então. Deixa eu fechar isso aqui. Como é que eu faço para fechar essa imagem que está aqui? Eu estou vendo essa imagem, vocês não estão vendo, não, né? Estou vendo a imagem final. Não. Estamos vendo o senhor. Mas eu estou vendo a minha, eu estou vendo a imagem, então tá tudo bem. O que eu estou vendo na tela é a última. Pode falar, professor, pode falar. Tá bom. Então tá certo. Eu acho que o Pedro, tá bom, já está dentro do tempo que eu tinha programado. Não, foi o contrário. Eu disse, pode falar, pode continuar falando. O senhor não concluiu, pode concluir a sua fala. Não, acho que então, são minutos que eu posso passar por isso. Queria ressaltar, então, o seguinte: o momento que nos encontramos é de tentar fazer de fato essa rede. Sim, o André falou que Rio Grande do Sul tem muitas nações religiosas, como a Camille. Sim, olha, quem falou isso? O André, de Jota. Sim, o que eu estava querendo dizer, finalmente, é o seguinte, André, um pouco mais a partir de agora, a gente poderia realmente representar, assim, qual seria a meta? A gente representar todas, uma tríplice afro-brasileira, representar todas as nações. Não é? Xambá, Cambinda, o Batuque também, o Batuque já teve também, já houve. Depois vem Pelotas, que eu queria fazer também, e a FURG também do Rio Grande, o FT, Rio Grande do Norte, Paraíba também, que deve começar. Se a gente vai fazer essa linha, a gente pode imaginar a diversidade das formas culturais todas, pelas regiões, pelos estados e pelos biomas. Aqueles saberes que atravessam os estados, né? Por exemplo, você tem boi, né? Você tem boi do Amazonas até Santa Catarina, tem boi de mamão, então você tem a variedade de bois. Mas você tem algumas outras expressões que são por biomas, que são próprias do conhecimento que tem cada região. Tem marisqueiro, né? Então aí do litoral vai ter umas tradições que são próprias do litoral, dos caiçaras. Claro que não vai ter no centro-oeste, vai ter no Mato Grosso do Sul, porque não vai ter lá aquele bioma é outro. Então a gente pode pensar e mostrar como as universidades precisam, e as escolas precisam dar conta, nos seus currículos, de representar a diversidade do país. Claro, enfatizando, priorizando as expressões de onde elas estão. Por um lado, você regionaliza, né, o conhecimento, as universidades as escolas são alienadas do lugar onde elas estão, muitas vezes. Elas não ensinam o que as crianças vêm, ou os estudantes vêm sabendo muita coisa de onde eles saem, quando chegam lá não encontram nada daquilo. O que eles soubessem não vale nada, porque a universidade vai ensinar a cultura clássica, certo? Europeia. Então você tem que enraizar por um lado, e por outro lado, ter consciência do panorama maravilhoso nacional. Esse mais ou menos é o plano que nós tínhamos lá desde o folclore do Edson Canini em 65, depois 40 anos depois, em 2005, veio o seminário, foi revocado, e agora, quanto que 15 anos depois, graças a Deus, aumentando eles fazendo isso acontecer. É isso, Pedro. Obrigado, professor Zé Jorge, muito bom. Depois, acho que a gente pode sim disponibilizar essa apresentação do professor, nem todo mundo conseguiu assistir, a gente vai disponibilizar depois. Passar a palavra, então, para o nosso querido mestre Antônio Bispo. Vivas, vivas! Então, eu vou tentar também apresentar alguns precedentes que fazem parte da nossa trajetória. Na nossa compreensão, o primeiro grande encontro de saberes ocorre com a primeira chegada dos africanos aqui. Ou seja, os africanos, ao chegarem nesse lugar, falando línguas diversas, e a maioria delas que não se combinavam, encontraram os povos originários, os povos indígenas,
também falando uma grande diversidade de línguas. E esse povo conseguiram se comunicar e conseguiram influenciar os seus saberes. Ou seja, o primeiro encontro de saberes que ocorre nesse lugar é o encontro de saberes confluenciáveis. E esses saberes, eles se encontram através de uma linguagem cosmológica, através da língua das árvores, dos diversos animais, através das línguas das mais diversas vidas. E isso é o que nós chamamos de saberes orgânicos. São os saberes resolutivos, os saberes que envolvem a vida, que envolvem o ser. Esses saberes foram envolvendo e auto-envolvendo, historicamente, desde o início do colonialismo até a Constituição de 1988. Teve um evento muito importante nesse meio, que é a Lei Áurea, em 1888. Todas as organizações dos povos africanos e dos povos indígenas nesse lugar eram consideradas organizações criminosas. Então, se essas organizações eram consideradas organizações criminosas, os saberes que envolviam essas organizações também eram saberes criminosos. Então, só na Constituição de 1988 é que os saberes orgânicos, os saberes dos povos africanos ou dos povos afroconfluentes e dos povos originários ou dos povos indígenas, só na Constituição de 1988 é que eles passam de saberes criminosos, ou seja, saem do conceito de organização criminosa para o conceito de organização de direito. A Constituição, dita Constituição Cidadã, ela recepciona os povos quilombolas e os povos indígenas como os povos de direito, mas não recepciona as trajetórias desses povos. Logo, não recepciona os seus saberes. Ela não acolhe os nossos saberes. Ela nos acolhe como os povos de direito, desde que nós nos acomodemos ou nós aceite ser incluído na trajetória colonial, na trajetória dos povos colonialistas. Ou seja, a Constituição não nos acolheu. Ela tentou nos integrar na trajetória dos povos coloniais. Então, nas trajetórias dos saberes escriturados. Não é à toa que em todas as comunidades quilombolas, e creio que em todas as comunidades, em todas as terras indígenas, em todas as aldeias, quando chegou a escrituração dos saberes, houve uma grande resistência. Na nossa comunidade, por exemplo, na década de 60, é quando eu nasci, houve uma grande resistência à escrituração dos saberes. Porém, quando a nossa comunidade percebeu que era impossível barrar essa escrituração dos saberes, eles resolveram que nós deveríamos também nos apropriar da metodologia de escriturar saberes, mas não abrir mão das nossas metodologias de manter o saber pela oralidade. Tanto é que eu fui para a escola para acessar os saberes escriturados, mas com a seguinte condição: todas as temáticas que eram ou que me eram apresentadas pelo saber escriturado, a nossa comunidade nos apresentava a mesma temática pelo saber da oralidade. Ou seja, a nossa comunidade nunca aceitou
uma confluência entre os saberes escriturados e os saberes da oralidade. Por quê? Porque ela sabia que os saberes escriturados eram saberes invasores, eram saberes influenciadores e não saberes confluenciáveis. Então, estou dizendo isso para dizer que a Constituição é um encontro de saberes, mas não é uma confluência de saberes, é um encontro. É um espaço até de compartilhamento de saberes, mas não é um espaço de confluenciamento de saberes. Da mesma forma que o encontro de saberes na academia, e aí como é que eu chego no encontro de saberes? Eu pego e trago para a escrituralização. Eu escrituralizo parte dos nossos saberes orais para que a academia compreendesse um pouco desses saberes. E aí, por incrível que pareça, esse é um momento muito especial, porque aí o primeiro livro, ou a primeira relatoria de saberes que a gente escreve, chega nas mãos do professor Zé Jorge, no momento que ele está discutindo o encontro de saberes. E nesse momento, o professor Zé Jorge nos convida para fazer uma discussão sobre essa temática. E nós aceitamos a discussão, mas com a seguinte compreensão. O encontro de saberes é o que tem de mais ousado na academia nesse momento. O que tem de mais ousado. Porém, a academia não está acolhendo o encontro de saberes de forma confluente. Ela até está acolhendo de forma compartilhada, que é muito interessante. Por que não é de forma confluente? Porque nós temos dito que nem tudo que se ajuda se mistura, e nem tudo que se mistura se ajuda. Ou seja, nós estamos num espaço, como diz, que é um espaço, é um país miscigenado. É um microfone ligado de uma... Estão me ouvindo? Alô? Oi. Alô? Oi. Pode falar lá. O microfone do Léo é aberto. O microfone do Léo tá aberto. Oi. Oi. Perdão. Pode seguir, professor. Eu estou sendo ouvido? Pronto. Então, diz que o Brasil é um país misturado, um país miscigenado, nada disso. O Brasil é um país ajuntado, porém não misturado. Por que é um país de ajuntado se não misturado? Porque institucionalmente ainda não ocorreu um acolhimento da cultura universal. Tanto é que há esse linguajar, sabe? Esse linguajar enfraquecedor, desmotivador, que é de chamar a nossa cultura de cultura popular. Populares de quem? De que população? A nossa cultura não são culturas populares, são culturas diversais. São culturas diversas. É outra coisa. Então ainda se usa um palavreado enfraquecedor, desmotivador, para falar de coisas potentes. Os nossos saberes não são saberes populares, são saberes quilombolas, saberes indígenas, saberes da quebradeira de coco, saberes de pescadores, saberes de pessoal de pasto, saberes de... Professor, nós estamos te ouvindo, ficou mudo. Oi, não estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem aqui. Dá para ouvir sim, deve ser algum problema no dela. Eu também estou ouvindo bem. Também estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Se nós não der nome a esse saber, relacionando com os povos que compõem esses saberes, nós não estamos reconhecendo esses saberes. Reconhecer o saber não é dar um certificado. Eu, por exemplo, não aceito nenhum certificado de nenhuma academia no mundo. Por que eu não aceito? Porque o saber que anda comigo não é um saber mercantil. Não é um saber codificado, não é um saber meu. É um saber ancestral. É um saber
de trajetória, é um saber compartilhado. Então, eu não posso carimbar sozinho esse saber. Porque se eu carimbar sozinho esse saber, eu estou roubando a contribuição que mãe Joana aqui, Norberto, que mãe Petrina passou agora para a ancestralidade, contribuiu. Então, é dizer que o encontro de saber é uma das maiores ousadias dos povos diversos que vivem nesse lugar, dos povos diversos, inclusive também dos povos que atuam na academia, mas ainda não chega a ser uma influência de saber. Mas já é um grande avanço, porque é um compartilhamento de saber. Mas a minha posição, até porque quem nomeia, domina, a arte de nominar é a arte de dominar, e eu fui adestrador de bois, então eu prefiro chamar saberes orgânicos, saberes universais, e não saberes de periferia, até porque tem uma outra questão. Periferia. Quem é periferia? A favela é periferia de quem? Para qual centro a favela tem? Não é isso? Então, assim, estou colocando isso porque estou dialogando com um grande parceiro, um grande parceiro dos povos quilombolas, dos povos indígenas, dos povos da Caatinga, dos povos do Cerrado, dos povos da Floresta, dos povos diversos desse lugar. Então, manifestar mais uma vez a minha gratidão e dizer que me coloco à disposição para o diálogo.